Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje trago uma obra de referência, um dos maiores escritores da idade do Renascimento, portanto, da chamada Idade Pré-Moderna, o Renascimento, um dos maiores escritores franceses que escreveu uma obra formidável que tem por título Ensaios. Eu estou a falar de Montaigne. Portanto, trago aqui hoje a obra de Montaigne, Ensaios, Antologia, escrito e editado pelo Relógio d'Água, portanto, que é a editora, Relógio d'Água, e, portanto, prefácio e tradução de Rui Bertrand Romão. Ora, vamos então ver quem é Montaigne. Montaigne, Michel de Montaigne, que nasceu em 1533 no Castelo de Montaigne. Portanto, nasceu no Castelo de Montaigne em 1533 e, portanto, morreu em 1592. Portanto, morre com 59 anos. Quem foi Charles Estienne de Montaigne? Charles Estienne de Montaigne, que era o nome completo. Montaigne foi um jurista, um político, um filósofo, um escritor e foi o maior humanista francês da época do humanismo, que se deu na época do Renascimento, que é, portanto, o século XVI. Um século muito importante em que se deu uma série de grandes acontecimentos, como vamos ver. Portanto, Montaigne é considerado o inventor do ensaio pessoal, o chamado ensaio. Portanto, o ensaio, que é um género de escrita, não é? E as suas obras, Montaigne analisou as opiniões e os costumes sobre a época do seu tempo. Vamos então, depois de termos visto quem foi Montaigne, vamos então ver rapidamente, portanto, o livro. O livro, portanto, ensaio, que eu tenho aqui. Um livro cujo o título da obra, portanto, foi publicado pela primeira vez em 1580. Portanto, a primeira publicação do livro Ensaios data de 1580 e foi pioneiro no género literário, como eu disse, do chamado ensaio. No início, Montaigne não tinha a intenção de inaugurar esse género literário, mas depois, com o objetivo de escrever uma série de livros e uma série de anotações, Montaigne foi escrevendo conforme aquilo que lhe passava na cabeça, até conseguir reunir bastantes anotações para formar um livro. Foram experiências da vida de Montaigne, da vida dele, e Montaigne conseguiu, com isso, fazer uma obra dividida em 3 livros, que nós vamos ver. Portanto, a primeira edição foi publicada em 1580, na cidade de Bordeaux, composta somente pelo livro 1 e 2. Depois, portanto, 1 e 2, dos Canibais, considerado um dos ensaios mais importantes do livro, que nós já vamos ver, faz parte desta publicação e foi oferecida ao rei Henrique III. Após a segunda edição, 1582, portanto a primeira em 1580, a segunda em 1582, veio a terceira em 1587, em Paris, e no ano de 1588 é publicada a quinta edição de ensaios. Portanto, já vamos na quinta edição, sendo já composta pelos três livros. Curiosamente, não há registros da quarta edição. Um exemplar impresso da quinta edição, contendo correções e alterações de Montaigne, é conhecido como a Cópia de Bordeaux. Portanto, foi conhecida como a Cópia de Bordeaux, que hoje está na Biblioteca Nacional da mesma cidade, de Bordeaux. Com essas e as várias anotações deixadas por Montaigne, finalmente, em 1585, é publicado por Marie de Gournay, filha adotiva do autor, portanto, a primeira edição póstuma, onde ela acrescentou citações, notas e um longo prefácio
Sobre esta edição, portanto, em 1595, finalmente dá-se como terminado o trabalho de ensaios. O que podemos dizer, portanto, do livro? O que podemos dizer, portanto, da obra de ensaios? É uma obra importante. O autor vai aqui fazer uma coisa que é inaugurar uma nova forma de escrever. Até aí nós tínhamos, portanto, várias formas de escrita, não é? Na Alta Idade Média e no início do Renascimento, que eram principalmente baseados nos clássicos. Mas antes de vermos ao querer fazer aqui este vídeo sobre ensaios, sobre o livro Ensaios de Montaigne, antes de mais, o que é que eu quis fazer? Eu quis rebater uma certa tendência que existiu ao longo dos séculos e que ainda hoje nas escolas existe, nas universidades existe, que é o facto de ter-se interpretado Montaigne ao longo dos séculos e ter-se chegado à conclusão que Montaigne defendeu umas certas ideias e foram feitas umas certas interpretações acerca do Montaigne. E hoje, aqui neste vídeo, eu vou rebater essas ideias e vou mostrar que são ideias falsas. Então, o título que eu vou dar a esta minha pequena explicação é um título que eu baseio, portanto, as minhas pesquisas baseio sobre um professor universitário francês que se chama Pierre Magnard, muito conhecido em França, que é um professor muito renomado, que foi professor em várias universidades em França e neste momento até é muito renomado e dá muitas conferências, escreve muito e foi professor durante muito tempo na Universidade da Sorbonne, que é uma das universidades mais prestigiadas em França, e Pierre Magnard escreve um livro muito importante sobre Montaigne, que vai ter o título de Para Além da Doxa, redescobrir o verdadeiro Montaigne. E com isso, o que é que podemos então, qual é a conclusão que podemos ter? Montaigne, de maneira nenhuma, é aquilo que dizem que é apresentado como um cepticista, um relativista, um defensor, portanto, e precursor de todo o pensamento que vai separar a filosofia da teologia. Nós vamos ver como isto não corresponde à realidade. Portanto, redescobrir o verdadeiro Montaigne e primeiro temos que ver que Montaigne era católico e era devoto. Era um católico devoto. Há uma obra de Montaigne, que são o jornal de viagem, que Montaigne fez uma viagem à Itália durante 1 ano e meio, e é nessa viagem que nós podemos ver o catolicismo, portanto, o fervor católico de Montaigne. Portanto, começa já aqui a refutar uma série de más interpretações que foram feitas acerca do humanista Montaigne. Outra obra que se pode ler, que também podemos ver quem é o verdadeiro Montaigne, é um livro muito interessante, História da Literatura Francesa, de Jean Calvet. Muito importante, é uma antologia, portanto, História da Literatura Francesa, de Jean Calvet, que é muito importante ler essa obra. Portanto, podemos dizer que houve durante vários séculos um trabalho das universidades republicanas francesas em França para se apropriar do pensamento de Montaigne e modificá-lo como sendo um cepticista, um relativista e hostil ao cristianismo. Isso é mentira. Vamos refutar isto aqui hoje neste vídeo. Portanto, Montaigne foi pervertido durante muito tempo. Houve muita mentira acerca dos ensinos de Montaigne. O livro de Montaigne, que eu tenho aqui, os ensaios, foram muitas vezes distorcidos. Apresenta-se textos na escola, alguns textos escolhidos, outros não.
que põe-se os textos que interessam e não se põe aqueles que não se interessam, para fazer entrar uma visão que não é a visão do autor. Mas de onde é que isto tudo veio? O mal já vem de longe. O mal veio das universidades francesas ao longo de vários séculos, porque houve uma apropriação da memória de Charles Montaigne. Antes de prosseguir, o livro de Charles Montaigne, portanto, o conteúdo do livro, apresenta três livros, 3 tomos, que são reunidos nesta obra, que faz os ensaios. No primeiro livro, rapidamente, temos os seguintes capítulos. Por diversos meios e idênticos fins se chega da ociosidade, da amizade dos canibais, que é um livro conhecido, da vaidade das palavras e das vãs subtilezas. Primeiro livro. Segundo livro, da inconstância das nossas ações, da exercitação dos livros da liberdade de consciência. Segundo livro. E agora, terceiro livro, de 3 espécies de convivência, dos coxas e da vaidade. Portanto, o livro acaba com o capítulo da vaidade. Portanto, é o conteúdo de ensaios. Então, de onde é que vem a interpretação errada sobre o pensamento de Montaigne? Portanto, Montaigne tem tudo menos um relativista, menos um cepticista e menos um ateísta. Montaigne, como eu disse, era cristão e era humanista, foi, portanto, um grande humanista, mais ou menos um pouco parecido com Erasmo de Roterdão, também, por essa altura. E foi um humanista da Liga Francesa do século XVI. Então, de onde vem o desvio do pensamento de Montaigne? Há um autor que escreveu um livro em 1601. Portanto, é um autor que viveu no final do século XVI e no princípio do século XVII, que tem por nome de Pierre Charon. Pierre Charon, que escreve em 1601 uma obra fundamental que vai fazer com que toda a gente vai interpretar a obra de Montaigne a partir de Pierre Charon. Portanto, Pierre Charon escreve uma obra que tem por título Le Traité de la Sagesse, que é o Tratado da Sabedoria, não é? E esse trabalho vai ter toda uma influência posterior em todas as interpretações do trabalho de Montaigne. E este vai ser o primeiro autor, Pierre Charon, vai ser chamado o primeiro autor da filosofia, chamada da filosofia separada. Portanto, segundo os estudos de Pierre Magnard nos diz que o primeiro autor a fazer um trabalho e a ser considerado um autor da filosofia separada é Pierre Charon. O que é a filosofia separada? A filosofia separada é a separação da teologia e da filosofia. Nós sabemos que durante toda a Baixa, a Média e a Alta Idade Média, e a época clássica também, a filosofia e a teologia, portanto, a filosofia era serva da teologia. A teologia era rainha e a filosofia era serva da teologia. A partir de Pierre Charon, que escreve, portanto, o Traité de la Sagesse, em 1601, há uma separação pela primeira vez entre a teologia e a filosofia. Tratava-se, segundo Pierre Charon, de construir a autonomia da filosofia moral na questão de Deus. Então vamos ter aqui a chamada prodomia. O que é que quer dizer prodomia? O valor do homem em termos do próprio homem. O homem como sendo homem sem Deus. Separação do homem com Deus. Primeiro a separação da filosofia e da teologia e agora temos a separação do homem de Deus. É o amor de si mesmo, do homem com Deus, a constituição de uma nova consciência de um homem sem Deus, segundo Pierre Charon. Ora, Pierre Charon é o executor do testamento biográfico de Montaigne. Portanto, vai ser Pierre Charon que vai fazer a biografia também no princípio do século XVII, em 1610, 1715, vai fazer a biografia de Montaigne. Ora, vai ser muito fácil para Pierre Charon criar uma biografia com base na sua filosofia, que é a filosofia da separação. Todas as obras que vão ser aí depois editadas e interpretadas vão ser interpretadas em Pierre Charon. Ou seja, nas universidades e nas faculdades em França há praticamente 300 anos, 200 e tal anos,
que se estuda Montaigne segundo Pierre Charon e não segundo o próprio Montaigne, o próprio pensamento de Montaigne. E é muito importante, quando nós estudamos um autor, estudar o autor e o contexto do autor e o pensamento do autor. Não estudar aqueles que fazem comentários ou aqueles que interpretaram o próprio autor. Portanto, é fácil de ver como vai ser constituído um Montaigne através de todos os comentários do Pierre Charon